Oi, meus amores. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as grandes navegações. A gente já vem falando sobre algumas coisas em relação às grandes navegações, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente, né, sobre os motivos das grandes navegações. Vamos lá. Bom, vamos começar pelas expansões marítimas. A transição que marca o fim do feudalismo é, consequentemente, o renascimento comercial. Esse renascimento foi uma das condições para a expansão marítima, assim como a própria formação das monarquias absolutistas, o surgimento da burguesia, a aliança entre a burguesia e os reis, os grandes investimentos que geravam as inovações tecnológicas. Então, a gente está falando, né, as grandes navegações, ela é um período após a questão do feudalismo. É a finalização do feudalismo. Lembrando que durante o feudalismo ocorreu a questão, né, das cruzadas, o que fez com que abrisse, né, uma Mediterrânea para fazer a comercialização com várias localidades. Consequência disso, houve o renascimento comercial, né, renascimento comercial no qual é a questão de comercializar com várias localidades, né. Esse renascimento trouxe muitas melhorias, né, para a Europa. Também trouxe a questão de o surgimento da burguesia, essa burguesia que é uma burguesia comercial, burguesia que vai depois, posteriormente, financiar os reis, tá? Mas lembrando, esses reis precisam, né, de investimentos, precisam de dinheiro para se manter no poder, né, para ter soldados, para ter uma guarnição boa, né? Esses grandes investimentos também vão trazer inovações tecnológicas, principalmente nas questões marítimas. Os comerciantes que, antes do período das caravanas controladas pelos árabes e do mar Mediterrâneo, que estava sob o domínio das cidades italianas, principalmente de Nova Veneza, passaram a buscar novas rotas. Então, a gente tem que entender que, durante a questão do feudalismo, as cidades de Genova e Veneza, elas mantinham contato com outras localidades, né? Pela questão cultural, pela questão comercial, elas mantinham contato com outras localidades. E, principalmente, né, a questão da comercialização era muito voltada para a questão das caravanas. Por quê? Genova e Veneza, ela tinha um grande contato com os árabes, esses árabes que faziam, né, essa comercialização, tanto por via marítima quanto por caravanas, né, indo de cidade em cidade vendendo seus produtos. Tá? Além de descobrir novas rotas para as Índias, chegaram à Terra antes desconhecidas como continente, que ficou conhecida como América. Então, a gente vai falar nessa aula que durante os europeus saindo via mar, né, para em busca de terras que tivessem especiarias, né, que tivesse ouro, que tivesse metais preciosos, entre outras coisas que beneficiariam muito, né, principalmente esses reis, vão achar terras, né, e vão achar, né, até o continente que é chamado de América. Enfrentando perigos. Para viajar em alto mar, os europeus do século XV enfrentaram perigos reais e imaginários. Então, olha só, quais seriam esses perigos reais e imaginários? Os perigos reais poderiam ser inundações, poderia ser a questão deles ficarem encalhados em alguma areia, né? Então, existia a questão de muita chuva, o mar muito elevado. Então, poderia ocorrer várias coisas em relação a perigos reais, né? Poderia acontecer o mar, até porque esses europeus eles não são acostumados a sair via mar. Então, é um perigo que eles correm saindo. Um outro ponto é a questão muito ligada à questão da religião, que é o imaginário, né? Porque eles achavam que existia no mar monstros marinhos, né? Monstros que podiam engolir. Eles acreditavam, né, que a Terra era dividida, né? Que a Terra ela era plana e aí que chegaria um ponto que acabaria a Terra e eles poderiam cair num abismo. Então existia várias teorias, várias coisas que eram direcionadas a essa questão do imaginário deles. Motivo das grandes navegações. O motivo foi para aumentar a economia e ter mais poder. Então, as grandes navegações, elas começam pela questão da economia, né? Porque esses reis, né, eles querem mais benefícios, eles querem coisas que vão aumentar a economia deles, ou seja, fazer com que eles ficassem economicamente mais ricos e tivessem mais poder.
Nessas navegações, o que eles estão em busca de quê? Especiarias, né? Produtos novos. Vamos dizer que cravo da Índia, canela, gengibre, né? Coisas diferentes, produtos diferentes que eles não tinham na Europa. E também em busca do metalismo, ou seja, em busca de lugares onde tivesse ouro, prata, cobre, coisas que trariam muito dinheiro para eles. E artigos de luxo, né? Como pinturas, como vasos, como ornamentos, como várias outras coisas que eram artigos de luxo. Além de terras também, né? Era muito importante, porque no meio de tudo isso, poderiam achar terras que poderiam beneficiar muito eles. No século XVI, o rico comércio com o Oriente era controlado em grande parte pelos árabes e italianos, né? Então, como eu falei para vocês, né, o comércio do Oriente era todo relacionado, o comércio com a Índia, principalmente, era relacionado aos árabes, porque os árabes tinham muito contato com a Índia, né, e faziam essa comercialização. E os árabes faziam essa comercialização com a Índia, que vendiam esses produtos para os italianos, né, especificamente para Genova e Veneza. E tanto Genova quanto Veneza pegavam esses produtos, né, da Índia, acabavam vendendo e superfaturando, ganhando uma boa grana, um bom dinheiro na Europa. Isso despertou que os europeus, como os portugueses e espanhóis, quisessem, né, em busca desses produtos. O mar Mediterrâneo era controlado pelos italianos. Então, assim, para sair via mar, né, tinha que passar pelo mar Mediterrâneo, por uma área onde era controlada pela Veneza e Genova. E para passar nessa fronteira entre essas duas cidades, essas cidades cobravam altos impostos. E os portugueses, eles não queriam, os espanhóis também, não queriam pagar altos impostos. Por não querer pagar altos impostos, o que eles vão fazer? Eles vão buscar novos caminhos para o Oriente, tá? Novos caminhos para o Oriente para justamente burlar, né? Para não pagar essa taxa e conseguir produtos e vender cada vez mais barato na Europa e acabarem ganhando muito dinheiro. Também uma das coisas das grandes navegações é o que? É a busca, né, de materiais para a economia, ou seja, para trazer mais riqueza, e também a questão da religião. Por que a questão da religião? Para expandir a fé. Porque lembrando que o catolicismo está desacreditado já por consequência de vários fatores, né? A gente vem falando lá, né, sobre a reforma protestante, né, na qual a Igreja Católica está desacreditada, ela já está desacreditada lá no feudalismo, então a Igreja Católica precisa expandir, né, a sua fé. E aí nessas grandes navegações que ela consegue, porque toda embarcação, toda expedição que sai uma quantidade de padres para justamente ir para outras localidades e tentarem converter as pessoas ao catolicismo, ou seja, expandir a fé. Portugal é o primeiro nas grandes navegações. Motivo para Portugal se tornar o pioneiro nas grandes navegações. Portugal foi o primeiro país a possuir uma monarquia centralizada. Então, foi o primeiro país onde tinha um poder, tinha um rei que tinha um poder absoluto que organizava tudo. Então, ele se torna um pioneiro. Os portugueses já trabalhavam com a comercialização marítima, né? Então, assim, os portugueses já vendiam sardinhas, já trabalhavam com a pesca, então já trabalhavam nessa questão marítima ali e vendiam muitas vezes esses produtos para algumas localidades, né? Então já tinha uma comercialização marítima bem pouca, bem próxima. Essa burguesia, né, essa burguesia que trabalha com a pesca, que trabalha com a vida de sardinha, que trabalha nessa área marítima, né, é uma burguesia próspera, né, é uma burguesia que vive nas áreas litorâneas, então faz essa comercialização. Então, mais um dos evidências que Portugal se tornaria pioneira. Também é muito importante falar sobre o desenvolvimento de técnicas de conhecimento necessários à navegação. Quando Portugal ele pensa, né, em sair via mar nas minhas navegações, Portugal é o primeiro país a fazer o quê? Né, pela localidade vai fazer o quê? Ele vai fazer uma escola, tá? Uma escola na qual as pessoas vão aprender como navegar, como instruir, como ler os mapas, como seguir as rotas, né? Então, Portugal tem técnicas, conhecimento necessário, além da produção de caravelas, né? Que no caso seriam barcos para fazer essa locomoção de
para fazer essas expedições para as localidades. Navegando com os portugueses. Os portugueses acreditavam que chegaria ao Oriente, tornando a África. Então, para chegar até a uma área onde era na África chamada de Celta, essa área onde era a localidade de onde os árabes tiravam os produtos. Então, a ideia era que os portugueses queriam chegar a Celta justamente para conseguirem, né, ter esse poder, ter essas especiarias para vender na Europa, tá? Celta tem um importante ponto de comércio entre os árabes e italianos, situado no norte da África. Porém, né, os celtas, né, vão ser essa área na África onde vão ter várias localidades, onde vai ser também um local no qual os portugueses vão acabar entrando em conflito com os árabes para ter o poder dessa área, justamente porque essa área proporcionava muitas especiarias, produtos que poderiam ser vendidos. A conquista de Celta em 1415 não trouxe lucro esperado, pois os árabes desviaram suas caravanas para outro ponto da África. Então, quando os portugueses chegaram a conquistar, né, Celta, já tinha um esgotamento, né, de especiarias, porque justamente os árabes já tinham passado naquela localidade, tinham pegado todos os produtos e já tinham levado, né, já tinham saído em caravanas para vender esses produtos em outras localidades. Os portugueses iniciaram o período africano. Isso é o contorno da África para chegar ao Oriente, né? Então eles vão sair indo em várias localidades. Uma das localidades que eles vão ter acesso vai ser o Congo, né? Eles vão ter acesso ao Congo. No Congo eles vão fazer uma diplomacia na qual eles vão conseguir comprar alguns produtos, né, daquela localidade, principalmente sal, ter contato e pegar alguns metais, que no caso o ouro, no qual eles vão ter acesso, né, e vão começar a comercializar. Além também da questão da compra, né, de escravos, que vão ser levados para a Europa. A chegada de Vasco da Gama na Índia em 1498, fez com que, né, os portugueses realizassem um grande sonho, né, de chegar de fato à África, de chegar realmente ao Oriente, né? E para chegar, eles contornaram a África, e chegaram a esse ponto na África na qual eles poderiam ter vários produtos para se vender. Ao regressar para Lisboa, Vasco da Gama trouxe consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. Então, quando ele volta, né, dessa área da Índia, ele vai trazer vários produtos que são muito importantes, principalmente a pimenta, porque a pimenta é uma novidade, então ela vai ser muito comercializada. A canela, o gengibre, então vai trazer uma riqueza muito grande para eles. E o investimento que a burguesia tinha feito, que os reis tinham feito, né, que a igreja tinha feito, vai dar muito certo. Por quê? Porque houve uma comercialização bem grande desses produtos e houve um enriquecimento muito bom. Aberto o caminho marítimo para o Oriente, do Oriente, a partir de Lisboa, todos os anos, uma expedição que ia até a cidade de Goiás, na Índia. Então, como esses portugueses já tinham acesso a essas rotas, né? Então, todos os anos eles saíam em expedições de Lisboa para ir para Goa, na Índia, justamente para pegar mais produtos para fazer essa negociação, principalmente especiarias, novidades, né? Principalmente a pimenta, porque a pimenta vai ter, né, com a pimenta eles têm um enriquecimento muito grande, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem na segunda parte.